Boa tarde! Tudo cada vez melhor? Para darmos continuidade à construção de vidas cada vez melhores. Estou aqui para continuarmos o nosso estudo da semana passada do livro Limite Zero, escrito por Joe Vitale e o Dr. havaiano, Dr. Hugh Lane. E nesse dia a gente vai reforçar alguns conceitos que a gente já falou na semana passada e vamos também aprender um pouco mais sobre o que esse método havaiano que promove aí mais saúde, mais felicidade, mais prosperidade para nossas vidas. Ele já começa hoje falando sobre conceitos como consciente, inconsciente e as intenções. Então, o autor coloca o seguinte: a nossa mente tem uma visão minúscula do mundo e incompleta, inclusive incorreta. As experiências científicas no cérebro já provaram que chegaram à conclusão de que as nossas escolhas elas não são formadas de forma consciente, de maneira consciente e racional. Ao contrário, elas se formam no nosso inconsciente e vão aumentando de intensidade. Tem a ver com um pouquinho do que a gente estudou no curso de leitura da Lei do Triunfo, que fala sobre isso, sobre incentivava que a gente magnetizasse o nosso inconsciente com as ideias, com o nosso objetivo principal definido na vida, porque ele ia trazer essa força propulsora para que a gente chegasse ao nosso ideal. Então, segundo um cientista que ele cita aqui, Benjamin Libet, o surgimento inconsciente da intenção de agir não poderia ser controlado conscientemente. Somente a consumação, o ato, a ação que é controlada pelo nosso consciente. Então, por isso a importância de a gente novamente manter sempre bons sentimentos, bons pensamentos, para que a gente possa estar ancorado com o nosso propósito, possa estar assim bem em mente nossos princípios, os nossos valores, o que nós somos, onde a gente quer chegar com tudo isso, o que a gente quer manifestar aqui nessa nossa curta existência, para que a gente não se distraia, para que a gente não seja pego pelas ondas do momento e esqueça realmente qual é o nosso objetivo. E aí a gente acaba agindo aí de forma muitas vezes impensada. E dentro desse pensamento da gente estar sempre focado nos nossos valores, nos nossos princípios, inclusive tem uma espécie de uma piada que eu lembrei fazendo essa leitura, que diz o seguinte: tinha de um lado, tinha um ser humano em cima do muro, e de um lado tinha o cara do outro lado, e tinha de um dos lados existia então um anjo. E aquele anjo ele estava ali fazendo o maior esforço para trazer para o seu lado aquele ser humano que estava ali em cima do muro. E do outro lado, o cara do outro lado estava ali sem fazer muito esforço, não fazia nada, estava ali só sereno e pacífico. Então o anjo, cansado de ver aquela cena, foi lá e perguntou pro cara do outro lado, mas por que você está assim tão compassivo, e eu tô aqui fazendo o maior esforço? E aí ele falou: não, porque ele já está do meu lado, o fato dele estar em cima do muro quer dizer que ele já está ele é do meu lado. Então, ou seja, quando a gente deixa de tomar também algumas decisões na vida, de certa forma a decisão já foi tomada, Então, por conta dessa nossa falta de saber exatamente qual que é o nosso propósito, Então, essa historinha é bem interessante, me ajudou a tomar algumas decisões na minha vida em momentos em que elas precisavam ser tomadas, e se não fossem tomadas eu não ia estar então escolhendo qual era realmente o destino que eu queria traçar. Então, nesse sentido, ele diz pra gente: de onde vem então o pensamento? Quem está no comando? Ele vai citar aqui Jesus, quando Jesus dizia: procurai primeiro o reino e tudo lhe será dado por acréscimo. Então, lembrando, o nome do livro é Limite Zero. Ele coloca que esse reino que Jesus coloca,
buscar primeiro o reino, é esse momento zero, é esse zero sem memórias, sem estar agindo pelas nossas convicções, pelas nossas memórias, mas sim esse zero da onde tudo surgiu. E aí, e tudo mais vai ser dado por acréscimo. O que nos vai ser dado por acréscimo? A inspiração. A partir dessa nossa conexão com esse divino que há em nós, a gente vai então estar recebendo inspirações sobre como nós devemos agir em cada momento da nossa vida. E ele continua dizendo, o zero é a residência de você e da divindade. É de onde e de quem brotam todas as bênçãos, a riqueza, a saúde, a paz. Então, além das intenções e dirigindo-se à origem, o zero, onde não existe limite. Então, a gente pode perceber a importância, né, que existia para antigas civilizações, as orações. Dizem que antigas civilizações dedicavam uma parte do seu dia só para elevar o seu pensamento, né, nas suas orações, em suas práticas, que não existia muitas vezes nenhuma religião denominada, mas existia essa prática, né, porque eles sentiam que a sua conexão com algo maior, com a criação do universo, era mais importante do que qualquer outra coisa, né. Dizem que grandes sábios, grandes filósofos, inclusive, primavam muito pela sua conexão, tanto a ponto de deixar, né, de estar bastante atento com tudo o que faziam, com como agiam, até o que comiam, o que bebiam, para que isso não fosse maculado, essa conexão com o divino. Então, a gente pode, no nosso dia a dia, né, fazer uma simples prece, que muitas vezes, não sei se você faz, a cada momento que a gente vai fazer uma refeição. E se a gente for pensar em cada item que nós temos ali diante de nós para fazermos essa refeição, se a gente for pensar em quantas pessoas estão envolvidas naquele simples alimento, né, a gente pode perceber quantas pessoas nós temos realmente que agradecer. O universo grandioso, né, muitas vezes vidas, inclusive, de animais, né, foram ali, estão ali para que possam compor a nossa vida. Então a gente tem que realmente parar, pelo menos durante as refeições, para que a gente possa sacralizar esse momento. Quando a gente está, o sagrado é a função de dar sentido. Então, a cada momento da nossa vida, a gente puder parar e perceber se esse momento ele pode ser sacralizado, a gente está, então, elevando, né, esse ato a algo sagrado, né? E isso vale para tudo, né? Então, por exemplo, a gente pode se perguntar, roubar é um ato sagrado? É óbvio que não. Então, se ele não pode ser sacralizado, ele não deve ser feito, né? E ponto final. Mais para frente a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa questão aí da criação do mal. Então, entrando sempre nesse estado de gratidão, vai fazer com que a gente passe também a ter mais uma percepção, uma vivência do agora, né? A gente não fique tão com a síndrome do pensamento acelerado, como a psicologia multifocal fala, né? Ensina sobre esses pensamentos que ficam aí a todo momento girando na nossa cabeça e que fazem com que a gente perca exatamente o momento presente. Então, o ato de agradecer também nos ajuda a baixar um pouco mais esse nível de pensamentos acelerados e freá-los um pouquinho e para que a gente esteja naquele momento, vivendo o agora e em conexão com algo maior. E agora ele fala sobre um item interessante, né, que ele fala mais de uma vez no livro, porque justamente foi uma vivência do próprio autor, o Joe Vitale, né, sobre a preocupação com a obesidade. E aí ele vai buscar essa orientação no Dr. Hugh Lane, né, que foi o grande terapeuta aí que, né, ajudou a eliminar uma ala de doentes mentais só praticando esse método havaiano, né, do Ho Oponopono. E então o Dr. Hugh Lane vai explicar para ele o seguinte: a preocupação com o peso é uma memória.
A única coisa que a gente pode fazer com essa memória é amá-la, perdoá-la e até mesmo agradecer por ela. Ao purificá-la, você está garantindo que o divino que terá uma chance, então, de produzir uma inspiração. Então, o desejo de comer em excesso é um programa, ele continua dizendo. A não ser que o purifique, ele permanecerá lá e continuará a efervescer. Então, continuando, ele diz: há então a necessidade de permanecer constantemente consciente na escolha de comer ou não em excesso. E isso leva então a uma batalha que dura a vida inteira. E com o tempo, dizer não à satisfação do desejo, né, pode se tornar um novo hábito, depois de um grande esforço. Mas aí o que ele vai propor é o seguinte: em vez disso, a limpeza na memória, ela acaba desaparecendo, e isso vai então levar a um desejo, né? Esse desejo de comer em excesso, ele não vai mais se manifestar, somente a paz permanecerá. Então, se a gente for lembrar desse exemplo que eu falei no início, desses grandes sábios, filósofos, né, que primavam pela sua conexão com o divino, acaba com que eles também se preocupavam com tudo que eles comiam, não se preocupavam, mas acabavam ter uma tendência a buscar tudo, né, na sua alimentação, no comer e no beber, que não quebrasse essa conexão. Então, isso vai acontecendo, pelo que o Dr. Hugh Lane vai ensinando aqui, naturalmente, a partir também dessa purificação dessas memórias, né? E então, o que a gente aprende na filosofia, uma virtude bastante importante, é a temperança, né? Uma virtude que deve ser cultivada. E Platão também fala sobre, no processo da educação, sobre a educação da alma e a educação do corpo, sendo que há um detalhe bastante interessante, né? Que ele diz o seguinte, que uma alma bem formada, ela é capaz de formar um corpo bem estruturado, ao passo que um corpo bem estruturado não é capaz de gerar, né, necessariamente uma alma elevada. Isso é bastante interessante. Se a gente passar aí por algumas academias, a gente pode até ver corpos realmente estruturais, mas lá dentro, dentro de cada um daqueles seres humanos, muitas vezes seres humanos que não se conhecem, que não sabem da sua identidade divina, que não sabem do seu propósito de vida e vão se deixando levar pelas ondas do momento, pelas distrações. Falando mais uma vez sobre o cara do outro lado, né? Que eu não gosto nem de falar o nome, esses dias eu vi um Reels que eu achei bastante interessante, se não me engano, era de alguém de uma dessas igrejas evangélicas, né? E dessa sabedoria, né? Dessa orientação evangélica. E ele dizia assim, eles falam abertamente, né, sobre, né, o cara do outro lado. Aí ele falou o seguinte, que né, fulano de tal, que eu não gosto de falar o nome aqui na minha casa, ele atua muitas vezes nos distraindo. É ali que ele está contente quando a gente está distraído. Porque se você está em terra arrasada, se você está no fundo do poço, se você não tem mais saída, aí você vai para a igreja, né? Muitas vezes é isso que acontece. Então, o cara do outro lado, ele está satisfeito enquanto você está distraído, né? Você está distraído com os prazeres dos sentidos, você está distraído com tudo informações que não vêm de encontro à sua natureza divina, ao seu propósito maior, à sua missão enquanto ser humano, nessa nossa curta existência. Então, a gente continua aqui, né? Segundo o que Joe Vitale propõe, a gente pode fazer essa analogia. Primeiro, buscar limpar o nosso subconsciente, buscar esse zero, né? E aí, então, esse reino de Deus, e tudo vos será dado por acréscimo. E tem um grande filósofo do século passado, né, que a professora Lucilena tem uma série de palestras sobre um livro dele, que ele fala o seguinte, que a evolução é a depuração, nada mais é do que a depuração do gosto. Então, assim a gente pode fazer essa analogia com o que esse livro ensina, com o passo que a gente vai purificando essas memórias, nos conectando com esse divino que há em nós, naturalmente acontece essa elevação do gosto. E isso é de forma totalmente
decidida, constante e natural. Deve se manifestar então nos nossos hábitos. Eu, em geral, às vezes conto sobre essa minha educação alimentar que vem desde a minha juventude e basicamente veio de muito de conhecimento, né, de forma a buscar esse tipo de conhecimento de nutrição, de exercício, mas também veio dessa auto-observação, né? Então, quando eu comia, por exemplo, eu ia buscar um doce depois do almoço e percebia que foi too much, foi demais, não era tão necessário assim, eu buscava gravar esse sentimento de remorso na minha mente para que eu pudesse, então, na próxima vez pensar melhor. Né? E isso necessariamente não tem muito a ver com o que o livro propõe aqui, porque ele vai além, ele vai nos explicar, nos orientar a purificar todas essas memórias, mas fazendo também com que a gente vá não reencenando essas memórias na nossa vida e passe a agir a partir dessa inspiração maior. E ele continua dizendo, é possível interromper a inspiração? O que vocês acham? Vamos nos hidratar aqui. Ele vai dizer o seguinte: quando agimos a partir do estado zero, no qual não existe limite, não precisamos das intenções, simplesmente recebemos e agimos. E os milagres acontecem. No entanto, é possível interromper a inspiração. A partir do quê? A partir do nosso grandioso poder, que é o livre-arbítrio, né? Então, arbítrio, segundo o dicionário, nada mais é do que nossa resolução que depende só da nossa vontade. E a vontade, segundo a filosofia, é um dos nossos dons divinos, que constituem nosso eu individual, nosso eu indiviso, né? Lá no topo da nossa constituição está a nossa vontade. E a gente pode usá-la, então, né, de acordo com nossa liberdade. E aí, a partir disso, é que desse uso desse nosso livre-arbítrio que a gente pode, então, interromper a inspiração, né? E podemos escolher, então, agir ou não agir de acordo com a inspiração. Então, vem a inspiração, às vezes a gente está tão distraído que ela nem consegue, passa despercebida no meio daqueles pensamentos acelerados, né? E a gente acaba não estando, então, conscientes para agir de acordo com esse impulso. Então, por isso que, mais uma vez, ele fala da necessidade dessa limpeza constante, da prática do Ho Oponopono, né? Para que a gente possa escolher sempre o melhor, o que é certo a cada momento. Então, ele vai continuar dizendo que ninguém é culpado, tudo é você. A gente já falou um pouquinho no primeiro vídeo, né, sobre isso, sobre a proposta desse método da identidade própria por meio do Ho Oponopono. Um dos requisitos principais é nós sermos 100% responsáveis. E aí ele vai falar o seguinte: tudo que está dentro de nós, se você quiser mudar alguma coisa, faça-o interiormente e não externamente, com total responsabilidade. Então, a gente vai trabalhando de forma interna, né? Você pode perguntar como que isso acontece, Camila, na vida prática. Vamos lá. Hoje mesmo aconteceu uma coisa bastante corriqueira, porque eu também estou praticando, né? Desde que eu comecei a ler esse livro, me propus também a compartilhar aqui. Hoje mesmo, na hora do almoço, né? Coloquei a mesa inteira e aí chamei meu marido para almoçar e falei para ele: quando você vier, traz o azeite. Aí meu marido veio do quarto, foi para a cozinha, estava com o celular na mão e veio o pensamento na minha cabeça: quer ver que ele está com o celular, vai prestar atenção, não vai prestar atenção, vai vir da cozinha sem o azeite? E dito e feito. E aí o que eu fiz naquela hora, né? O que seria o eu interior falando, né? Né, o que a gente muitas vezes incorre nesse erro. Tá bom? Eu falei, é assim, é sempre assim, né? Começar a reclamar, né? E o que eu fiz? Eu percebi que quem projetou essa situação foi essa memória que está aí enraizada. Então eu comecei o meu processo interior de limpeza, né? Eu te amo, sinto muito, por favor me perdoa, sou grato.
Lembrando, essas palavras são dirigidas não a pessoa que de repente naquele momento, né, nos incomodou de alguma forma, qualquer pessoa, mas sim ao nosso eu divino. A gente pede perdão e se arrepende por essa memória. E vai assim, a partir desse processo, limpando e se conectando com o nosso divino que há em nós. Esse livro fala também sobre as 3 partes do eu. Tem diversos, né, conhecimentos que vão falando sobre essas 3 partes, sobre Trindade, e aqui ele vai falar com a língua, né, havaiana. Então ele cita como Uniripili, que significa e tem a ver com o subconsciente, e ele coloca aí como uma criança / subconsciente, o Hani, que seria o consciente / mãe, e Almakua, que seria o superconsciente / pai. Então, quando essa família interior que está dentro de nós, né, o nosso subconsciente, inconsciente, subconsciente, consciente e superconsciente está em harmonia, né, a pessoa então está no ritmo da divindade e a vida começa a fluir. Isso tem a ver, né, acaba se expressando em tudo na nossa vida também. Achei bastante interessante ele colocar, né, como uma família, né, pai, mãe e filho. E como os problemas começam, né? Então os problemas começam, segundo o autor, com os pensamentos impregnados de memórias dolorosas. Eu contei para vocês como é que foi o meu início do meu casamento, né? E ali como eu percebi, fazendo esse retrospecto, né, que se tratavam de memórias. Então o intelecto, ele não consegue resolver, segundo o autor, apenas administra. E é preciso abandonar esses problemas, essas memórias, né? E a proposta do livro, então, é neutralizar essa energia que associamos a essas pessoas, a esses lugares, a essas coisas, e essa energia, então, neutralizada, ela acaba também sendo liberada, né? Esses dias eu estava fazendo um estudo e tinha um exemplo bastante interessante que a gente pode usar para poder conseguir visualizar isso que o livro está tratando aqui. Diz que o nosso corpo, né, cada um dos nossos elétrons, nossos átomos, né, eles têm assim muito espaço entre um e outro. E dentro desse espaço existe o quê? Existe, então, a gente pode entender como esse vazio que o livro propõe aqui. E o que a gente preenche esse vazio? Com os nossos pensamentos, nossos sentimentos, os nossos, né, tudo que está ali vibrando dentro de nós. Aí, como se esses pensamentos, sentimentos são ruins, são negativos, é como se a gente tivesse assim, imagine todas as nossas células, nossos átomos, não é? Fossem bolas de gude num grande barril. Então a gente percebe que nesse grande barril tem as bolas de gude, mas também tem uns espacinhos, né, entre elas. E aí a gente colocasse nesse barril uma cola, né, um monte de cola. E aí isso vai fazer com que ali as bolas de gude elas ficam entranhadas, né? Elas não ficam livres, elas não conseguem vibrar mais. Mais ou menos isso que a gente pode pensar quando a gente coloca essas memórias, não purifica, fica ali com memórias dolorosas, né? E então está preenchendo todo esse nosso vazio interior, que é onde não existe limites, onde a inspiração pode se expressar, né? Como diz o ensinamento taoísta, né, que a professora Lucilena também sempre cita, que diz que o ser humano é como um cano de bambu, de onde a vida sopra, mas por ele estar cheio de impurezas, quando a vida sopra, sai dali poeira, sai sujeira, né? O que a gente precisa realmente fazer é estar purificando esses nossos pensamentos, sentimentos e atos. Então, segundo esse ensinamento, né, as trevas se manifestaram no mundo porque o homem se tornou opaco, né? Deixou de ser esse canal puro, né, límpido, por onde o divino se manifesta. Então, de modo que a gente precisa estar
como uma tábua rasa, segundo o próprio ensinamento budista, né, que chama também de vazio. Então, o passo final é permitir que a divindade se aproxime e preencha esse vazio. Depois que você discernir o problema, a sua responsabilidade é começar a limpar, purificar, dizendo: eu te amo, sinto muito, por favor me perdoa, sou grato. Então, pensou, né, alguma coisa que a gente percebe que não está indo no caminho que a gente gostaria de que se manifestasse na nossa vida, começa imediatamente, né? Em qualquer ambiente, né? Tem um ambiente conturbado, um ambiente de trabalho, está percebendo que está tudo dando errado naquele dia, em vez de olhar para fora, olha para dentro e começa, né? Purificando essas memórias, e depois vocês me contam aí os resultados. Então, se o problema é outra pessoa, você está reagindo à memória que está aflorando. Aonde quer que vá, é isso que vai junto. Então, não adianta a gente mudar de emprego, mudar de casamento, mudar de amigo, né? Mudar de família. Não adianta. Onde a gente vai, isso vai junto com a gente. Então, como proceder? Sinto muito por qualquer coisa que esteja acontecendo. Por favor, me perdoa, né? Então, tem um problema com alguma pessoa, mentalizar. Sinto muito por qualquer coisa que esteja acontecendo. Por favor, me perdoa. As memórias são compartilhadas. A gente estudou também no primeiro vídeo, né? Quando você detecta alguma coisa de que não gosta, em outra pessoa, ela também está em você. A sua tarefa é purificá-la. Então, sempre, não há o fora, há só o dentro, né? Se tem alguma coisa que eu não estou gostando, é muito difícil muitas vezes a gente reconhecer, mas como eu disse, um dos principais ensinamentos desse livro é estarmos então assumindo 100% da responsabilidade. Quando a gente assume 100% da responsabilidade, a gente tem a chance de resolver o problema. Ao passo que se a gente coloca tudo para o externo, aí fica tudo aí ao Deus dará, né? Então, esse livro também fala que, no fundo, nós somos todos puros, nós somos desprovidos de programas. Chegamos aqui, né, as memórias, desprovidas de memórias, até mesmo de inspirações. Esse é o estado zero, onde não existe limite. Então, a gente vive adquirindo programas e memórias, né? Segundo Carl Jung, já tem uma concepção um pouco diferente, dizendo que existe aí, né, um inconsciente coletivo da humanidade. Então, pode-se dizer que seja essa memória compartilhada que a gente tem aí com todos, né, que está por aí desde tempos imemoriais. Então, a gente vive adquirindo esses programas e essas memórias. Então, quando a gente vê um programa em outra pessoa, nós também o temos. Isso que a responsabilidade vai mais além ainda, né? E a saída é a limpeza, a purificação, né? Quando ele diz limpeza, ele quer dizer a gente olhar para dentro de nós e falar para a nossa divindade interna: eu te amo, sinto muito, por favor me perdoa, sou grata. Então, qualquer pessoa disposta a ser 100% responsável por criar a sua vida tem então a saída para resolver todos os seus problemas e para inclusive curar doenças. O Ho'oponopono, ele encara os problemas como oportunidades de enxergar com os olhos do amor e agir a partir da inspiração. Tudo consiste em você assumir plena responsabilidade pela sua vida. E ter completa responsabilidade é igual a aceitar tudo. Então, as pessoas que entram na nossa vida e todos os problemas delas também. Os problemas delas são nossos problemas, elas estão na nossa vida. Se você assumir então essa plena responsabilidade, né, pela nossa vida, a gente também tem que assumir plena responsabilidade pelo que as pessoas ao nosso redor estão experimentando. Isso é bastante complicado de a gente entender, né? Porque a gente às vezes pensa assim: poxa, mas eu já tenho tanto problema sozinha, imagina ficar, né, pensando no problema do outro. Mas não é pensar no problema do outro, é só exercer esse papel de purificar. E esse eu te amo, né? O Joe Vitale, né, o autor que conheceu então o psicólogo e terapeuta precursor do Ho'oponopono, o Dr. Hugh Lane, o Joe Vitale, ele passou a utilizar desse método havaiano por muito tempo. Ele fala que algumas experiências que ele teve, utilizando basicamente o eu te amo, né, para tudo. Então, como você se transforma para que o resto do mundo também se transforma? Por meio do eu te amo.
Esse é o código, segundo ele, que libera a cura que você utiliza em si mesmo, né, e não nos outros. Então, esse eu te amo para si mesmo, eu te amo para cada situação que vai acontecendo ao nosso redor. E as memórias? Então, quase todos nós estamos, sem sombra de dúvidas, vivendo a partir de memórias. É isso que vai dizer o livro, né? Nós não temos consciência delas porque somos basicamente inconscientes e ponto final. É isso que o livro trata. Então, ele continua dizendo: o divino envia uma mensagem, mas se as memórias estiverem sendo reproduzidas, não conseguiremos ouvir a inspiração que dirá, então, agir em função dessa inspiração. Então, mais uma vez, né, as trevas se manifestaram no mundo porque o homem se tornou opaco. Então, nada que seja feito, nada que seja perfeito, completo e certo para você pode lhe ser negado quando você é o seu eu com E maiúsculo, em primeiro lugar. Então, quando você está ali conectado com o seu eu maior, com o seu eu divino em primeiro lugar, nada lhe pode ser imperfeito, incompleto ou incerto, ok? Ao seu eu em primeiro lugar, você, ao ser o seu eu em primeiro lugar, né, onde você estiver, a divindade que está aí, né, você automaticamente experimenta a perfeição sob a forma de pensamentos, palavras, realizações e ações divinos. Pensamentos tóxicos levam a gente a experimentar a imperfeição, a doença, a confusão, ressentimento, depressão, reprovação e pobreza. O Ho'oponopono é um processo de arrependimento, perdão e transmutação. É uma simples súplica ao amor para que ele anule as energias tóxicas e as substitui com o seu eu. Então, o estado zero. Então, o universo, né, a gente já falou um pouquinho sobre isso também no primeiro vídeo, né? O universo começa e termina no zero. Zerar constantemente para que a gente possa estar nesse zero. A criação, ela só pode ter lugar quando a nossa mente está em zero. E isso se chama inspiração. A mente só pode servir a dois amos, um de cada vez. Então, servirá ao seja lá o que for que está acontecendo na sua mente, ou servirá à inspiração. Por isso, a gente deve ter cuidado e selecionar bem o que a gente está deixando entrar na nossa mente. Por isso, ter valores, princípios elevados que nos amarra no mastro bem forte, para que a gente não seja aí arrastado pelo canto das sereias. E essa inspiração, ela vem da inteligência divina e ela está dentro de cada um de nós. Uma parte nossa, ela é intemporal e uma parte nossa não tem limites. Essa nossa parte sabe exatamente o que está acontecendo e vocês, nós todos, somos um ser divino e isso é o zero. Vocês, segundo o Dr. John Vitale, segundo o Dr. Hugh Lane, vocês são criados à imagem do divino. Vocês foram criados vazios e infinitos. Assim que vocês se mostram dispostos a descartar o lixo e ficar vazios, a inspiração imediatamente preenche o seu ser de modo que vocês fiquem livres. E a respeito da guerra, uma pessoa perguntou em determinado seminário para o Dr. Hugh Lane, né? E aí, quem também sou responsável pelas guerras? Aí ele respondeu: bom, eu me considero responsável. Faço a limpeza todos os dias. Não posso dizer que vou fazer a limpeza e quero que isso seja resolvido. Somente Deus sabe o que pode acontecer. Estou fazendo a minha parte, que é fazer a limpeza. E como nós então podemos agir em função dessa ideia? Ele diz o seguinte, ele disse que uma ideia ainda está presente. Se uma ideia, né, ainda está presente depois de várias limpezas, nós devemos agir em função dessa ideia. Então, às vezes a gente fica aí perdido em relação a questões relacionadas ao nosso propósito de vida, e às vezes a gente tem uma ideia que está aí martelando há anos na nossa mente, e a gente acaba, né, deixando para lá. Então, e o que ele ensina é o seguinte: se a gente já está se propondo a fazer esse processo de limpeza e essa ideia fica aí rodando, né, depois de muitas limpezas, é porque a gente deve agir em função dessas ideias. E para encerrar, eu vou falar aqui um pouquinho agora sobre algumas evidências de pessoas que participaram de uma atividade com o Dr. Hugh Lane, né? E depois o que aconteceu na vida delas. Tem vários relatos, eu tirei alguns trechinhos pequenos de cada um.
Então, as pessoas, um dos participantes relatou aqui essa questão justamente da responsabilidade pelas questões atraídas em sua vida, que ele passou a ter mais consciência, né, manifestar mais essa responsabilidade. Outro disse que a prática do Ho Oponopono, aliada às minhas orações, mudou a minha maneira de encarar a vida. Né? Saber que eu posso desempenhar um papel ativo e não apenas, né, na minha vida, mas também na vida de outras pessoas, me leva à origem do todo. Foi outra conclusão que uma pessoa teve. Tinha uma senhora que relatou, né, que ela tinha bastante amor, né, tem bastante amor aos animais, e aí estava acontecendo algum transtorno em relação a ursos. E ela ficou bastante raivosa com aquela situação, estava, né, se tornando ali, e ela não sabia muito bem como agir, ela queria agir. E aí, praticando o Ho Oponopono, ela percebeu que ela não precisava da raiva para mudar alguma coisa que estava ao seu redor. Ela precisava agir, né, naturalmente, praticar o Ho Oponopono, e as coisas acabaram, então, seguindo um transcurso do bem, se resolveram. Mas uma pessoa disse que o amor muda as pessoas, e esta é uma regra que não tem exceções. Então, para encerrar, uma das últimas relatos, né, que eu trouxe aqui, uma das pessoas disse o seguinte, né, para que a gente possa lembrar: permita que nos lembremos de não fazer mal a ninguém, amar todas as coisas, amar todas as pessoas. Né? Então, com essa reflexão, eu já vou encerrando, agradecendo a participação de todos, e é hora de praticar. Então, na próxima semana a gente está aqui de novo para encerrar essa tríade aí de 3 palestras sobre o livro, né, Limite Zero, e a gente pratica então essa semana, todos nós, né, repetindo para o nosso eu interior: eu te amo, sinto muito, por favor me perdoa, sou grato a cada situação, a cada pensamento que vem então na nossa mente. E até a próxima semana. Lembra de curtir, compartilhar, salvar, né, assim que eu colocar aqui, para que vocês possam realmente poder fazer isso. Muito obrigada, fique com Deus, até a próxima semana.